Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade Comunidade, um programa produzido em parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras com o firme propósito de ajudar na popularização da ciência, levando temas de interesse da comunidade que são comuns dentro das universidades. Para tanto, estamos aqui todas as sextas-feiras às 19h30 pelo NET Canal 4. NET Canal 4, mas podemos também ser acompanhados pelo YouTube. Acesse youtube.com.br, Universidade Comunidade. Esse é o nosso programa de número 7. E você pode nos acompanhar também pelo Facebook. Acesse facebook.com.br/Universidade Comunidade. Lá estaremos com comentários e vocês podem participar, nos ajudando a fazer um programa cada vez melhor. Hoje nós receberemos a professora Isabela Custódio. Professora, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-la aqui novamente. Igualmente. Boa noite a todos e a todas. Receberemos também o professor Stefano Verasto. Stefano, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. E receberemos para a nossa entrevista da semana o professor Reinaldo Gaspar, professor do Campus Araras. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, professor. Muito bem. Vamos para o nosso destaque da semana. Comecemos com a professora Isabela. Boa noite. O destaque da semana, estamos na Semana do Professor, né, com o Dia dos Professores. E acho importante a gente destacar que os nossos professores continuam sendo, infelizmente, maltratados. Né? A valorização do professor é algo muito importante. Então, eu peguei alguns dados que eu considero importantes, que foram discutidos no Fórum Nacional de Educação, que fazem parte do Plano Nacional de Educação. E dentro dessa questão da valorização, né, nós temos, dentro do Plano Nacional, 4 metas que considero muito importantes para a gente conseguir avançar em termos de qualidade da educação, né, que é a meta 15, a 16, a 17 e a 18, né? A meta 15 diz que devemos garantir que todos os profissionais tenham formação em nível superior. Né? Nós ainda não conseguimos atingir essa meta, de todos os profissionais terem essa formação em cursos de licenciatura, em curso de pedagogia. Infelizmente ainda não conseguimos atingir. A meta 16, formar em nível de pós-graduação 50% desses profissionais. Então ainda precisamos avançar muito, né, para poder atingi-la também. A meta 17, equiparar os salários com demais profissionais com escolaridade equivalente. Hoje eu considero que é a meta mais importante para a gente conseguir fixar os professores, né, nos seus locais de trabalho. Porque nós temos vários dados que indicam que a quantidade de professores formados, inclusive na área científica, que a gente tem um déficit grande hoje dentro das escolas, a quantidade de licenciados formados seria suficiente para suprir essa falta. No entanto, a quantidade de exonerações é muito alta. No estado de São Paulo, são 8 exonerações por dia de professores da educação básica. Então, é um número bastante alto e indica que as condições não são as mais adequadas para o professor estar trabalhando, né? Então, essa indicação seria, a gente teria um avanço no piso salarial para mais ou menos R$3.000 para 40 horas, né, que seria, a meta 17 seria essa. E hoje nós estamos com 1.697, né, o piso salarial para 40 horas para o professor, realmente um salário bastante baixo para uma atividade tão importante. Né? E a meta 18, garantir que o piso salarial e os planos de carreira para todos os profissionais da educação sejam cumpridos, né, e sejam elaborados até 2015. Essas são as indicações, ou seja, até o ano que vem a gente teria que ter, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, esses planos de carreira bastante claros, né, o que significaria isso. Nós temos também vários dados, né, que indicam que nem todos os estados cumprem, né, a meta de pagamento aí desse piso, que já não é o ideal, né, e nem todos os estados cumprem. Na verdade, nós temos aqui que a maioria dos estados que cumprem na íntegra, que é tanto o piso
quanto o fato de o professor ficar 2/3 do trabalho em sala de aula e o outro 1/3 com atividades extra-classe, né, são poucos os estados. E a maioria dos estados que cumprem integralmente essa medida são os estados do Nordeste e estados do Centro-Oeste, né? Então, aqui na região Sudeste mesmo, nós temos ou o cumprimento do pagamento do piso e não o cumprimento do pagamento da jornada, né? No estado de São Paulo, só para a gente ter uma ideia, seria mais ou menos 30% de atividade extra-classe e, na verdade, os professores têm hoje uma média de 17%. Então, ainda tem bastante o que avançar. Então, são essas as considerações aí sobre a Semana do Professor. Tá, joia. Eu aproveitaria para emendar com essa consideração que foi colocada, que na última sexta-feira, né, portanto, há uma semana atrás, houve a entrega, o anúncio, pelo menos, do Prêmio Nobel da Paz, que foi para uma ativista ou 2 ativistas que trabalham com a educação, uma indiana e uma paquistanesa. E isso é muito simbólico porque Índia e Paquistão, num passado recente, eram o mesmo país. No passado recente não, há 67 anos atrás, né? E no caso específico da paquistanesa, a Malala, ela defendia a educação num local extremamente inóspito, num local extremamente difícil, né? E foi agredida, foi uma violência muito grande para ela. Tentaram assassiná-la, né? Porque ela defendia educação para crianças, para meninas mais especificamente, e ela sobreviveu, né? Mora hoje na Inglaterra e ganhou o prêmio juntamente com uma indiana, coroando esse momento quando estamos falando sobre educação. Tá ok? O meu destaque da semana vai sobre água, mais uma vez, né? Uma vez sobre água, tem sido uma tônica do nosso programa, na verdade, não especificamente a água, mas a ausência dela. E nós temos um enorme calor na atual circunstância, piorando as coisas. O sistema Cantareira ontem atingiu 4,1%, né? Um nível muito baixo, né? E começou o racionamento de água na cidade de Araras, onde nós vivemos, onde nós teremos falta de água das 6 às 18 horas, né? Anunciada recentemente. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Sobre essa questão da água, são mais de 30 municípios do estado de São Paulo com um racionamento grande de água. Campinas, eu acho que ficou com um racionamento sem água, cerca de 50% da população na semana passada, e até domingo agora são 20% das casas ainda não tem água. E nós estamos a situação para piorar bastante. Então, acho que é importante medidas para utilizar a água de forma consciente, né? Sempre quando falar para tomar um banho mais rápido ou fechar o registro do chuveiro, até quando está escovando o dente também, a economia de água nesses casos é bastante significativa. Eu tenho 3 informações, né? Por exemplo, um banho de 15 minutos com fluxo contínuo da água gasta 135 litros de água. Se fechar o registro para ensaboar, o consumo cai para 45. Né? Então, assim, para lavar o carro também, se lavar o carro entre 20 minutos ou 30 minutos, passa de 600 litros de consumo, com a torneira também em fluxo contínuo. Então, se for lavar o carro, poderia lavar o carro com balde também, que o consumo cairia para cerca de uns 40 litros durante um período igual, equivalente de uns 20 anos. Não lavar, né, professor? Não lavar o carro é questão de cidadania nos dias atuais. Nesses momentos, Com certeza, não lavar o carro é a melhor opção. E também para quem está construindo, né, acho que uma boa opção é comprar aquelas torneiras com desligamento automático também, que a economia de água é muito grande. Significativa. A respeito desse assunto, inclusive, surgiram 2 notícias recentemente, né, uma reportagens de jornais aqui do estado de São Paulo. No primeiro era uma reportagem sobre um comentário de um professor de São Paulo que trabalha com a parte de reuso de água. E a gente tem vários pesquisadores trabalhando no Brasil, inclusive aqui na nossa universidade, sobre isso. E é uma questão assim que tem que ser considerada cada vez mais. Tem que ser dado muitos incentivos
a respeito desses temas, projetos de pesquisa visando o reuso agrícola, industrial, enfim, da água. A gente não está falando de reutilizar a água de repente para ficar complicado tornar uma água potável, né? Envolve uma série de processos, mas reuso para uma série de aplicações na agricultura, que consome bastante água, nas indústrias também. Então a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Essa reportagem que eu li comenta que a Grande São Paulo gera em torno de 60 mil litros de esgoto por segundo, e isso poderia virar água potável, e potável, uma qualidade muito boa, por volta de 16 mil litros por segundo desses 60. Então nós poderíamos ter mais dois sistemas Cantareira, ao invés de apenas esse que está com perto de 4% da sua capacidade. É uma coisa impressionante e é algo que tem que ser valorizado, tem que ser incentivado, a gente tem que buscar algo nesse sentido, né, nas pesquisas. E outra notícia também, comentaste a respeito da região de Campinas, né, com um grande problema de falta de água. Existe uma empresa em Valinhos que está comercializando uma máquina que produz água a partir do ar, a partir da umidade do ar, do vapor de água no ar. E claro que cada litro de água produzido por esse equipamento sai muito mais caro do que o custo hoje das empresas de abastecimento, obviamente, mas é uma alternativa. Existem produtores agrícolas, inclusive de Itu, essa região próxima de Campinas, que já estão adquirindo essas máquinas. Elas têm diversas especificações, diversos tamanhos, capacidades, né? E pode produzir 1.000 litros, 10 mil litros de água por dia. E obviamente aí há um gasto energético e também ela depende muito da umidade relativa do ar. A umidade relativa estão sendo, claro, tem um custo inicial, mas compensa. Na própria reportagem, aí quem quiser procurar na internet se encontra, uma produtora de Itu, parece que adquiriu em fevereiro ou janeiro, e ele já se pagou, porque realmente Itu está sofrendo esse problema de crise hídrica há muito tempo. Desde fevereiro. E assim, o grande problema é o seguinte: a gente também, além da crise hídrica, a gente está vivendo, como o professor comentou, dias muito quentes com umidade relativa muito baixa. Aí não tem jeito, quer dizer, como tirar a água do ar se o vapor de água no ar está com uma quantidade muito baixa, umidade relativa perto de 20%, já tira pouca água. Perto de 80% ela funciona super bem. Então, mas são iniciativas. Eu acho que tanto a pesquisa de reuso como esse tipo de invenção, essa máquina, né, que já existe em outros países, foi patenteado por essa indústria, essa empresa de Valinhos. São iniciativas interessantes que a gente tem que buscar. Claro. É importante assim, tocar nessa questão, porque muitas vezes também o que se passa é que o consumo tem que ser medido, tem que ser racionado pela população, né, que é o uso doméstico. A gente sabe que, na verdade, o maior gasto é na indústria e na agricultura. Também, né? Eu acho então, que... em termos de política pública, é isso que a gente cobra, né? Quais são as políticas públicas efetivas, municipais, estaduais e também federais, para que a gente possa preservar realmente os nossos mananciais e não chegar numa situação dessa, né, como esse ano. Professor, o senhor é de... Eu sou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Natural do Rio Grande do Sul. Natural do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um fato no mínimo inusitado. O nordestino pedindo para chover não é nenhuma novidade, mas pedindo para chover em São Paulo é algo. E temos um gaúcho também pedindo para chover, mas não no Rio Grande, que chove regularmente. Chove, está chovendo bastante. Barbaridade. Na região sul, Pois é, para chover em São Paulo. Ok? Mais alguma consideração? Podemos passar para a nossa entrevista então. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor Reinaldo Gaspar Bastos. Ele é graduado e mestrado, fez graduação e mestrado em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? Sim, Universidade de Rio Grande. Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul? Rio Grande é uma cidade que fica a 300 quilômetros a sul de Porto Alegre, sentido Uruguai, sim. Federal que é tão antiga quanto a URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Já sede fica em Porto Alegre. Então é a Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e fez doutorado em Engenharia Química na Unicamp. Atualmente é docente do Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural da UFSCar no campus Araras. Orienta e conduz pesquisas na UFSCar no mesmo campus e é coordenador
do curso de biotecnologia. Reinaldo, mais uma vez, é um prazer em recebê-lo aqui e gostaríamos, para começar a nossa conversa, que você nos dissesse o que é biotecnologia. Professor, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho que essa iniciativa do programa, essa iniciativa que vocês vêm conduzindo, o Stefano e a Isabela, os senhores, é uma iniciativa muito boa de aproximar realmente a universidade da comunidade e da nossa cidade. Acho que isso é fundamental. É difícil, né? Existem várias definições e nenhuma muito clara do que é biotecnologia. Ela é uma área que virou um curso, enfim, então existe uma série de definições. A que eu acho que compreende um pouco melhor biotecnologia, que é um conjunto de técnicas, de métodos que utilizam organismos vivos, quer sejam plantas, animais ou micro-organismos, e derivados desses organismos, moléculas ativas, proteínas, enzimas, enfim, na produção, na obtenção de determinados produtos úteis, não só produtos, serviços, enfim, na condução dos mais diversos processos que sejam úteis para a indústria, para a agricultura, para o meio ambiente. Então, qualquer livro de biotecnologia que surgiu como uma área mais aplicada da biologia, ele não vai trazer uma definição exata. Então, existem várias definições, essa que eu coloquei aqui, eu acho um pouco melhor porque ela abrange tanto a biotecnologia clássica, porque parece que o termo é novo, mas se faz biotecnologia há muito tempo. Antes de Cristo, a gente tem relatos de alimentos e bebidas produzidos por fermentação, isso é biotecnologia. Então é chamada biotecnologia clássica, que é toda aquela que vem antes do modelo de molécula de DNA, do trabalho com a tecnologia de DNA recombinante, que são as moléculas responsáveis pela informação gênica. Então, desses anos, da década de 70, 60, 70 para cá, a biotecnologia ela está sendo considerada um sinônimo de engenharia genética, e não é verdade. Na verdade, a biotecnologia abrange outras áreas, ela já vinha acontecendo muito antes disso. Então, ela se divide em biotecnologia clássica, que foi essa que eu comentei, mais para produção de alimentos, bebidas e combustíveis, solventes, enfim. E a biotecnologia moderna, que quando começou-se a se trabalhar, a entender melhor a molécula de DNA, a expressão em proteínas, enfim, expressão de genes em proteínas, e começou a se trabalhar com organismos recombinantes, quer sejam também micro-organismos vegetais ou animais. Ele é bastante amplo. É uma profissão nova no Brasil, são poucos cursos, então apesar de ser um campo de atuação muito amplo, quem trabalhava em biotecnologia eram outros profissionais. É muito difícil, a gente vai em qualquer universidade, qualquer curso de biotecnologia no Brasil, e já são muitos, né? A maior parte dos professores do corpo docente não é formado em biotecnologia, porque nós não tínhamos esse curso. Fora do Brasil, sim, mas aqui nós não tínhamos. Então, é um curso que no Brasil, assim, os primeiros começaram aí no início dos anos 2000, 2001, 2002, né? Então, quem é que trabalhava com biotecnologia? Veterinários, agrônomos, biólogos, engenheiros, químicos, alimentos, farmacêuticos, químicos, físicos, microbiologistas, todos esses, na verdade, a biotecnologia é, na verdade, uma área também de estudo de todas essas profissões que eu comentei. E por ser há um grande campo de atuação, realmente, do biotecnólogo ou biotecnologista, como são chamados aí os nossos egressos, né? Há um campo de atuação muito amplo, só que as empresas também, por ser uma profissão nova, ainda têm o receio e ainda contratam outros profissionais para desempenhar funções que certamente nós sabemos que o biotecnólogo desempenharia melhor. Isso é comum para tudo que é profissão. É assim mesmo, quando surge uma profissão nova, o mercado de trabalho ele leva um tempo, né? A pesquisa, pós-graduação, não, ela assimila mais rápido isso. O mercado de trabalho é um tempo natural para que isso aconteça, né? Mas, sim, existem algumas estimativas aí da Sociedade Brasileira de Biotecnologia que até 2030 nós teremos 80% da produção de medicamentos no mundo, ela usará alguma técnica de biotecnologia, quer seja biotecnologia clássica ou moderna. Parte da produção química também, de insumos químicos, em torno de 40% a 50%. E a produção primária também.
própria produção primária também, até 2030, praticamente a metade vai usar alguma técnica, algum método biotecnológico nessa, como produção, especificamente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o curso de biotecnologia que é oferecido aqui na UFSCar. Bom, como eu comentei para o professor, de uns anos para cá surgiram vários cursos no Brasil, eles eram poucos, até 2005, por exemplo, o Estado de São Paulo só tinha um público, uma universidade pública, nós temos várias universidades públicas, hoje se está próximo de 8, 10 cursos no Estado de São Paulo, no Brasil são vários cursos realmente que surgiram muito nessa época, 2004 a 2005. O curso de biotecnologia é um curso novo e ele surge dessas diferentes áreas, desses diferentes cursos, como engenharia agronômica, veterinária, engenharia de alimentos, engenharia química, biologia. Ele acaba surgindo muito com a cara desses cursos. Então, se ele vai surgir um curso de biotecnologia na Federal do Paraná, que é um curso antigo também, ele surgiu da engenharia química. Então, ele tem muito a cara da engenharia química, que é mais processos industriais, enfim. Se ele surge num campus como o nosso, que quando ele surgiu em 2005, 2006 foi a primeira turma, ele foi aprovado em 2005, só existia o curso de engenharia agronômica, o Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, com o curso de engenharia agronômica. Em 2006 surgiu a primeira pós-graduação também, junto com o curso de biotecnologia. Ele, logicamente, ele surgiu com uma cara de ciências agrárias aqui. Então é por isso que esse curso, o curso que nós temos aqui em Araras, desde 2006, ele é um curso que tem um perfil mais agrícola, agroindustrial e ambiental, é voltado para estas áreas, né? O nosso curso aqui, ele tem 4 anos de duração, ele foi reconhecido pelo MEC em 2011, uma visita que o MEC manda uma comissão de professores, né, que trabalham nessa área. Para cá ele foi reconhecido em 2011 com nota 5, que é a nota máxima dos cursos de graduação do MEC. Na época foi o primeiro curso de biotecnologia a ser reconhecido com essa nota, até porque não existiam muitos, existiam alguns funcionando, mas eles não haviam sido reconhecidos ou haviam sido reconhecidos com nota 4, que também não é pouco comum, não é tão incomum, aliás, porque cursos novos, então acaba tendo aquele receio, recebe uma nota um pouquinho menor do que a máxima, mesmo sendo um bom curso. Mas nós recebemos a nota 5, porque realmente o MEC acreditou que nós conseguimos ter estrutura e corpo docente para manter 2 ênfases importantes, que é uma ênfase agroindustrial, uma ênfase ambiental. E recentemente também nós tivemos a notícia do Guia do Estudante, que é uma publicação importante, principalmente porque serve de consulta para os alunos, né? Para os nossos futuros alunos que estão prestando Enem, para tentar a nota, né, aplicar para o curso daqui. A maior parte dos cursos de biotecnologia também estava recebendo 4 estrelas no Guia do Estudante, e nós recentemente recebemos a notícia que fomos para 5 estrelas. Então a gente não consegue dizer que assim, existem outros cursos muito bons no Brasil na área de biotecnologia, cada um tem as suas particularidades. Mas o curso de biotecnologia da UFSCar de Araras, pelos critérios aí do MEC, principalmente, não tem nenhum curso melhor. Podem existir cursos similares, né? E aí com ênfases diferentes. De repente o aluno quer trabalhar um pouco mais na parte de genética ou na parte de biotecnologia animal, então talvez tenha outros cursos, ou na parte de saúde, farmacêutica, né? O nosso forte principal aqui, a principal área de atuação dos docentes e a cara, né, da nossa matriz curricular é agroindustrial e ambiental. Muito bem. O pessoal que sai hoje, Reinaldo, eles estão indo trabalhar aonde, né? Já tem algumas turmas que foram formadas, né? Que tipo de empresa, que tipo de público ou privada, enfim. Situações assim dos nossos egressos, né? Desde aqueles que prestaram concursos, por exemplo, CETESB é um órgão ambiental, aí nós temos alunos que prestaram concurso logo depois que se formaram e entraram. Muita gente vai para a pós-graduação, é um curso que acaba incentivando muito essa área de pesquisa, então é natural que, já que o curso tem duração de 4 anos, eles quando se formam são muito novos ainda, né? Nós temos muitos cursos de pós-graduação na volta aqui da UFSCar de Araras e na própria UFSCar de Araras, que acabam absorvendo muito desses alunos,
Porque assim, por ser muito multidisciplinar, eles acabam vendo grandes áreas aí da biologia. Começam com disciplinas da biologia, química, física, matemática, e depois vai afunilando um pouco. Então, às vezes, o aluno ele quer continuar na pós-graduação para se especializar um pouco mais em uma determinada área, na área de microbiologia, ou na área de genética, ou, enfim. Então, muitos alunos vão para a pós-graduação e depois, sim, acabam indo para o mercado de trabalho, depois de um mestrado ou doutorado. E muitos alunos também acabaram indo trabalhar. Tem alunos trabalhando em empresas privadas, as mais diversas possíveis aí. Região de Campinas, que tem muitas indústrias de biotecnologia, acaba absorvendo, indústria de bebidas, de alimentos, enfim, também o pessoal acaba indo para essas diversas áreas aí. O biotecnólogo, ele acaba sendo um profissional com esse perfil multidisciplinar, então ele consegue atuar desde um processo industrial, um controle de qualidade, como também na parte agrícola, no campo. Então ele tem essa ampla gama de possibilidades. Agora, a gente tem principalmente por ser um curso novo, nós temos muitos desafios aí de colocação dos egressos ainda. Nós e todos os cursos de biotecnologia, todos os coordenadores de curso de biotecnologia, a gente acaba conversando entre nós aí. Existe uma batalha, algo importante, que é batalhar, por exemplo, um conselho específico para biotecnologia, que não existe. Muitos cursos não existem também. Então, os alunos acabam tendo que ter registro, caso necessário, em outros conselhos, que não um específico de biotecnologia, porque não existe. Mas, assim, eles estão se colocando bem no mercado, nos mais diversas áreas. A gente tem muito orgulho disso. Deixa eu perguntar outra coisa, Reinaldo. Está em tramitação no Congresso, está em discussão, pelo menos, a questão do milho transgênico. E eu acho que está diretamente ligado com a questão da biotecnologia. Isso. Gostaria que você colocasse o milho que a gente compra hoje, ou os derivados de milho que a gente encontra no supermercado, eles são transgênicos? O que seria transgênico? Grande parte já é, né? Grande parte já é. Então, nos produtos, eles são... o produto que tenha mais de 1% de matéria-prima transgênica, ela tem que ter na rotulagem lá, é um triângulozinho amarelo com um T, né, de transgênico. Grande parte do milho existem várias matérias-primas que são transgênico, um organismo que foi derivado de um DNA que era diferente do original, né, que recebeu um gene de outra espécie relacionada ou não com essa espécie. Então, por exemplo, um milho transgênico é um milho gerado a partir de um DNA transgênico modificado que veio de alguma espécie ou outra espécie de milho ou outra espécie de grão ou algo que não tenha relação. Tá? Para que se faz isso? No caso de grãos, principalmente para dar resistência ou tolerância a determinados fatores, a resistência a herbicida, enfim. Isso obviamente aumenta a produtividade dessas matérias-primas, então logo surgiram os primeiros estudos sobre organismos geneticamente modificados, era algo que realmente poderia ser uma alternativa para a produção de alimentos, enfim. O que se sabe hoje, a gente tem que fazer muitos estudos a respeito disso. Os testes que existem até hoje é que, na verdade, ele recebe essa informação e ele tem uma capacidade diferente dos outros grãos. Isso não interfere necessariamente na alimentação, na composição dele, em termos de proteínas, lipídios, carboidratos. Já ocorreu casos de grãos geneticamente modificados que poderia estar expressando alguma proteína alérgica, alergênica, e essas pesquisas foram abandonadas, então não se levou até o final desse produto. Né? Mas nós temos vários casos. Nos Estados Unidos é super comum, né, o consumo de alimentos transgênicos, extremamente comum, e a gente tem que continuar vendo. A tecnologia é muito interessante, mas a gente tem que, claro, continuar analisando com ressalvas ainda algumas questões. A gente tem pouco tempo, isso é muito novo ainda, né? Então eu falei de uma tecnologia que começou a ser bem desenvolvida na década de 70, mas as matérias-primas, esses produtos começaram a entrar no mercado mais recentemente. Então é novo ainda e tem que ser estudado. Mas e acaba gerando uma série de polêmicas também, né? Mas polêmicas à parte, uma tecnologia extremamente interessante. Claro. Bom, o assunto biotecnologia e transgenia, né, eles se misturam em algum momento. Acabam sendo sinônimos, né? Mas fica claro que não. Pois é. E nós temos a pretensão, né, enquanto equipe que trabalha no programa, de trazer outro especialista aqui, outra pessoa,
com o objetivo de falar especificamente sobre transgenia, até porque não cabe dentro desse nosso curto espaço de tempo, né? A ideia era muito em torno do nosso curso de biotecnologia e também um pouco de transgenia também, como foi tratado. Reinaldo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais. Bom, é importante que a cidade de Araras, a região, saiba que nós temos um curso desse, um curso de biotecnologia que é bastante inovador. Essa área de biotecnologia ela vem crescendo muito no Brasil. Nós estamos numa região privilegiada em termos de indústrias de biotecnologia, um setor agrário também importante, a questão ambiental. A biotecnologia pode ser usada com diversas ferramentas, inclusive talvez ajudando um pouco essa questão de crise hídrica também. E agradecer o convite de vocês principalmente e parabenizá-los por esse trabalho. Eu acho que vai ser muito interessante. Ok, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Isabela, mais uma vez foi um prazer. Igualmente. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Stefano, um prazer recebê-lo novamente. Foi um prazer também. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Esperamos encontrá-los na próxima sexta-feira. Tchau!